Terceira fila, os dois carros da Renault, com o Alonso e o Trulli. Rubens Barrichello larga com o 7º tempo. Takuma Sato é o 8º no grid com a BR. E aí, Olivier Panis e Antônio Pisonia. Os brasileiros aí ganhando uma posição. O Rubinho e o Pisonia em função da punição do Jenson Button, que fez o 3º tempo, mas vai para o 13º porque trocou de motor. Completando o grid, Weber e Klian, Jenson Button e Fisichella, Cristiano D'Amato, outro brasileiro, 15º tempo, aí uma fila toda brasileira, e o Felipe Massa, 16º. Pantano e Heidfeld, Jean-Maria Bruni e Isolde Baumgartner, os carros da Minardi, na última fila do grid de largada para o Grande Prêmio da Alemanha. Serão 67 voltas, pelos 4.574 metros da pista de Hockenheim. Aí Boris Becker, lado direito, ao lado do Flávio Briatore, bicampeão de Wimbledon, mais jovem campeão de Wimbledon, é sempre uma figura marcante nesses acontecimentos esportivos na Alemanha. A expectativa de Reginaldo Leme. Os brasileiros, desta vez são 4 brasileiros na pista. Schumacher na pole position, mas uma largada que tem na terceira fila os 2 carros da Renault, que sabidamente largam muito bem. Bom dia, Reginaldo Leme. Bom dia, amigo na Globo. 4 pilotos na Fórmula 1 nós já tivemos em outras épocas, mas nunca com um grid de 20. Então, pela primeira vez, nós temos aí 20% do grid, que é uma coisa bastante significativa, mas não para um país que já ganhou 8 títulos mundiais, que tem 86 vitórias, isso é até normal. Mas agora a gente tem o Rubinho nessa condição de largada, não muito boa, é claro, embora ele já deixou claro que tem uma estratégia diferente do Schumacher, que não quer dizer que tenha uma parada a menos, mas que tem pelo menos uma perna de corrida mais longa, essa primeira. O Pisonia esperava-se mais no treino em função do que ele fez. Ele andou a 31 milésimos do Montoya até onde não era para valer, o grid. Agora sabe lá se a equipe não tenha dito para ele, para ser mais conservador, que o que ele tinha era que se manter na pista, não errar de jeito nenhum nessa pré-estreia, nessa nova estreia dele na Fórmula 1, agora numa equipe grande. E também vai saber se ele não tem menos gasolina que o Montoya, exatamente por não ser um piloto acostumado a correr. Ele só fez 11 provas pela Jaguar, e aí era uma situação totalmente diferente da de hoje, e portanto não tem o hábito do pit stop, na entrada do pit stop, a velocidade que se tem que ir no pit stop máxima possível até o momento da freada naquela linha em que vale o limitador de velocidade. Enfim, uma série de coisas que eles podem ter poupado o Pisonia para que ele faça uma corrida mais conservadora, porque pelo jeito está se acreditando nele, e isso é muito bom. O Campeonato Mundial de Fórmula 1 tem o Schumacher líder com 100 pontos. Michael Schumacher venceu 10 das 11 provas disputadas. Ele é o líder do Campeonato Mundial. Rubinho é segundo com 74, Jenson Button com 53, Trulli com 46. São os primeiros colocados no Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 1. Hockenheim, 67 voltas, cortando a Floresta Negra. Aí a Ferrari com 174 pontos e pode ser campeã mundial de construtores hoje, desde que conquiste 13 pontos a mais do que a Renault, que é a equipe que está na segunda posição. Não basta apenas a dobradinha de primeiro e segundo para a Ferrari, tem que abrir 13 pontos para conquistar o título hoje, mas é um título anunciado, título que a Ferrari dificilmente perderia. Nessa situação, quase impossível realmente, né? Teria que abandonar. Olha a torcida. A torcida da McLaren e da Mercedes-Benz, você viu? Olha lá, Kimi and David. Tá bonito ali, né? Bem bacana. Completando. Remando contra, Reginaldo, os outros 110 mil que estão de vermelho. Completando sobre os brasileiros, o Cristiano D'Amato largando em 15º e o Felipe Massa em 16º. O Massa fez um treino que não o agradou, embora ele esteja também com a tática, aquela que é habitual da Sauber, de uma parada a menos. E o Cristiano D'Amato esperava mais de um carro que está estreando. Mas de qualquer forma, como ele mesmo disse, o carro foi bem nas mãos do Panis. Sei lá o que queria dizer com isso. Aí você vê o Ron Dennis, o Norbert Hogg ali, que é da Mercedes, o time da McLaren, na expectativa para essa largada. Nós vamos também crescendo com os batimentos, momentos antes da partida para o Grande Prêmio da Alemanha. O Michael Schumacher larga na pole position, está chegando ali o Michael Schumacher, olha como balança esse carro da Ferrari, o Schumacher agora.
Impressionante, balançou demais. Aí o Charles Whiting, que é o diretor de prova, ele fica ali com os botões. Você vê que o Schumacher vai se posicionando do lado bom da pista, o lado emborrachado da pista, o lado esquerdo do seu vídeo é o lado sujo. O Schumacher é o pole position. Aí você vê o Weber, que é o empresário do Michael Schumacher. Mais uma vez o Norbert Hogg da Mercedes lá na McLaren. Aí a visão do Rubinho que ele tem pela frente, ele está em sétimo. Mais uma vez o Charles Whiting, que é o diretor de provas do Mundial de Fórmula 1, já posicionado ali. Os carros vão chegando, o grid está completo. Vamos para a partida. A Toyota do Panis ali, o Panis está levantando o braço, hein? Vai ser abortada a largada. A Toyota do Panis, a largada está, nesse momento, cancelada, porque a Toyota, Olivier Panis, levantou o braço. Deu para você ver ali, ó, do lado direito do vídeo, o Panis levantando o braço, apagou a Toyota do Olivier Panis, e com isso, alguma coisa aconteceu, claro, com a Toyota do Panis. Aí você vê o Ron Dennis, sempre a expressão momentos antes da partida, da largada, de todos. Não é só o Ron Dennis que tem esse privilégio, não. Ele é carrancudo normalmente. E agora nós teremos um outro procedimento com nova volta de apresentação e aí a partida para o Grande Prêmio da Alemanha. Aí no momento que o Panis, olha ali, ó, carro da Toyota, balançando o braço direito, Olivier Panis, portanto, não teremos a largada nesse instante. Normalmente 5 minutos. Reginaldo Leme, ainda bem que deu para todo mundo ver, porque a gente já viu muitos acidentes ao longo da história da Fórmula 1 com carros com problemas na hora da largada, Regi. É muito perigoso quando isso acontece, e por isso o Toyota levantou, o Panis levantou o braço ali. É o procedimento normal, não é aquele que é adotado pelo Montoya lá em Indianápolis, de ter largado o carro e saído correndo para o boxe. Esse é o procedimento normal de abortar a largada e volta tudo ao normal, mantidas as posições. Agora, o interessante foi que, embora o carro da Toyota, o piloto da Toyota tenha levantado a mão, os primeiros a chegar no grid de volta foram os mecânicos da McLaren. Então, eles correram para fazer alguma coisinha que tinha faltado no carro do Kimi Raikkonen. Daqui a pouquinho nós teremos todo o procedimento novamente, com a volta de apresentação, e aí na sequência as emoções do Grande Prêmio da Alemanha de Fórmula 1. Esse é um domingo de muito esporte na tela da Globo. Daqui a pouco, logo depois da Fórmula 1, o Auto Esporte, na sequência as atrações do esporte espetacular, e às 5 da tarde nós estamos revendo um instante que o Olivier Panis, olha, bem no meio do lado direito, balançava o braço direito, e com isso a largada foi abortada. E são alguns comissários que ficam espalhados ali ao longo do grid. E aí o comissário percebe, evidentemente, eles ficam ligados e com o rádio direto com o Charles Whiting, que você vê aí, o diretor de prova. E ele é avisado imediatamente para que, evidente, a largada seja abortada e não ocorra nenhum acidente. Aí o carro do pole position, Michael Schumacher. Nós teremos em 3 minutos... os motores serão acionados. Em 3 minutos os motores serão acionados. Mas eu dizia que às 5 da tarde nós teremos Brasil e Argentina, a decisão da Copa América, uma final direta entre essas duas potências do futebol mundial, pela primeira vez na história da Copa América. Brasil e Argentina, com o Galvão Bueno, com o Falcão, com o Casagrande, com o Arnaldo. Aí o Flávio Briatore, diretor da Renault, você viu mais uma vez o Charles Whiting, e nós vamos com a primeira participação de Tadeu Schmidt, direto de Hockenheim. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Luiz. Bom dia, Reginaldo. Bom dia, amigos da Globo. E falando em Toyota, uma notícia não muito boa para os brasileiros foi divulgada aqui hoje. O Jarno Trulli divulgou uma nota dizendo que não vai mais correr pela Renault no ano que vem. O Jarno Trulli é apontado como a grande ameaça à vaga do Cristiano da Mata da Toyota. Ou seja, notícia não muito boa para começar esse domingo. É verdade, Tadeu. E pela primeira vez nesses últimos tempos da Fórmula 1, né, puxando pela memória, um piloto faz um comunicado, papelzinho branco, como aquele que a gente faz em casa, naquela cartinha. Foi pro computador, escreveu, e aí despachou para a sala de imprensa, para os jornalistas do mundo todo, dizendo que realmente, como nós dizemos na transmissão do treino ontem, o Trulli ficou muito irritado com a postura. Aí você vê o pessoal no box da Williams. Frank Dern está ali no box da Williams, na expectativa do início da prova. E o Trulli se irritou com o Flávio Briatore, rompeu com o Flávio Briatore ontem,
E agora ele anuncia oficialmente que está fora da Renault. O caminho deve ser a Toyota, mas a Toyota vai esperar o Ralf ficar inteiro para ir botar o preto no branco, porque os contratos prevêem esse tipo de problema, né? Se você tiver um acidente, estiver fora, o contrato pode ser suspenso. Então a Toyota está, na verdade, esperando que o Ralf esteja inteiro, que volte a correr na Williams. Luiz. E a Fórmula 1 vive sempre com muitos boatos e muita gente dizendo, não, o Ralf talvez não corra, não vá para a temporada seguinte. Enfim, são passos para a próxima temporada, a temporada de 2005 da Fórmula 1. Aí à frente do Olivier Panis, o fiscal continua ali com a bandeira amarela, bem no carro do Olivier Panis. O Olivier Panis com problemas, é o aviso que o fiscal está fazendo. De qualquer forma, nós vamos para a volta de apresentação e o Olivier Panis não partiu. Agora ele vai para largar no final do grid. E ele vai largar do final do grid. E por isso está saindo agora o Olivier Panis ali, tendo que esperar. Mas não saiu. Parou de novo ali o Olivier Panis, dá a impressão que ele estava diminuindo em função das pessoas que estavam à frente dele, mas não. Problemas de novo com o Olivier Panis. O momento que na primeira volta de apresentação o Panis teve um problema e avisou todo mundo no procedimento correto. E o carro da Toyota agora vai para o pit lane, vai largar depois que todo mundo partir, esperar que o último que saia do grid. Se funcionar, né? Se funcionar, evidentemente, né? Temperatura subindo, 27 graus, 47 graus. A temperatura da pista. Aí o Michael Schumacher na volta de apresentação. Vamos para o Grande Prêmio da Alemanha de Fórmula 1. Mais uma vez ali a torcida da Mercedes, da McLaren. Diga, Reginaldo. Não é uma boa estreia desse novo carro da Toyota. Você vê o que acontece. E ontem, quando o Cristiano da Mata dizia do novo carro, ele ainda falava, vamos observar a performance do carro do Panis, dando a entender que novo mesmo era ali sendo empurrado ainda. Que novo mesmo, na configuração total, era apenas o do Panis, que ele não estava satisfeito com o que tinha no carro dele. E o Montoya botou o pé no freio agora ali. E Montoya e Schumacher, não em trem de corrida, a gente lembra de Mônaco, né? Na única corrida da temporada que o Schumacher não venceu, com o safety car na pista. E o Montoya batendo na traseira do Michael Schumacher. Aí os dois. Schumacher, Montoya, segunda fila, os dois carros da McLaren. O Kimi Raikkonen logo atrás do Schumacher e o David Coulthard. Na terceira fila, os dois carros da Renault. Veja, passando aí o Trulli. Uma curiosidade, hein? O Pisoni vai largar muito próximo do Weber. O Weber está uma posição atrás dele. Os dois rivais que estavam quase juntos ali na volta de apresentação. Eles não tiveram um bom entendimento na Jaguar ano passado, quando o Pisoni lá fez 11 etapas do Mundial de Fórmula 1. Aí mais uma vez a câmera colocada no carro do Rubinho, a expectativa na Ferrari. Vamos então para a partida, vai começar o Grande Prêmio da Alemanha de Fórmula 1. Schumacher ali à direita, largando na pole position. Aí, nas mãos do Charles Whiting, o equipamento que vai autorizar a partida. Uma volta a menos, porque tivemos 2 voltas de apresentação. Serão 66 voltas. Luzes vermelhas. Quando elas se apagarem, vamos para a largada. Atenção nos carros da Renault. Todas acesas. Partida para o Grande Prêmio da Alemanha. Veja o Schumacher, tenta largar bem. A Toyota lá atrás tenta ganhar posições. Schumacher, olha que impressionante a Renault. Os dois carros, hein? Pelo lado esquerdo, o Alonso veio muito bem. E ficou logo atrás do Schumacher. Como largou o Alonso, olha o Trulli vindo ali à direita também, ganhando posições importantes. Impressionante a largada de Fernando Alonso. A Renault larga muito bem. E é evidente que todos esperávamos uma largada, como sempre, arrojada da equipe Renault. E é o que acontece. Schumacher mantém a primeira posição. Aí o Fernando Alonso logo atrás dele. David Coulthard e aí a outra Renault, com o Trulli e o Rubinho ali tocando. O Rubinho me parece perdeu o bico. Perdeu mesmo. Está sem o bico o Rubinho. Perdeu a parte da frente do carro Rubinho. Ano passado ele foi sanduichado. Veja aí a parte da frente do carro do Rubinho. Já vai ter que parar, né? Já vai perdendo posições. Compromete esse início de corrida o Rubens Barrichello. Tá aí o Michael Schumacher com o Alonso, com o Coulthard, com o Trulli e com o Raikkonen. Momento do toque. Vamos ver, Reginaldo. Quase que toca ali no Montoya com o Coulthard, né? Que tá ali do lado esquerdo dele. E aí tocou no Coulthard. Com o Coulthard. E o Montoya acabou perdendo muitas posições por causa disso. Aí o Michael Schumacher completando a primeira volta de um total de 66. Alonso
Raikkonen, que já vem para cima da Renault. Olha o duelo aí entre Renault e McLaren. E o Rubinho parando para recolocar o bico do carro. Aí o trabalho da equipe Ferrari, apenas para recolocar o bico do carro. Trocou o pneu também. Trocou o pneu também, tem abastecimento, claro que ainda não, tá dentro da estratégia. E o Rubinho vai voltando com 10 segundos de parada nos boxes para o brasileiro Rubens Barrichello, num toque com o David Coulthard. E agora a gente fica na expectativa do que vai acontecer dentro da pista. Bom, Michael Schumacher, Fernando Alonso, Kimi Raikkonen, Jarno Trulli, David Coulthard, Mark Webber é sexto. O Raikkonen já passou, Alonso. Já passou Alonso, o Raikkonen foi embora. E o Montoya vem em sétimo e o Pisoni em oitavo. Esses são os 8 primeiros. O Webber, que ganhou muitas posições, está na frente do Montoya e do Pisoni. Cristiano da Mata em 11º e o Massa em 15º. Largou bem, o Cristiano da Mata ganhou posições. Deu pra gente ver o movimento da Toyota, era mesmo o Cristiano da Mata, porque o Panis foi largado do pit lane e olha onde foi a Williams. Estamos na segunda volta, 66 voltas no total, momento da passagem. E você vê do Kimi Raikkonen sobre o Alonso, aí valendo a segunda posição, o Kimi Raikkonen passando o Alonso exatamente na freada da reta parabólica. É isso mesmo, isso era uma reta nova no traçado novo do autódromo, né? E ela vem e ela é em curva mesmo, né? E no fim a freada ali no fim, inclusive, é o ponto de maior velocidade da pista. O que comprova que esse novo carro da McLaren é bom mesmo, não era fogo de palha não. A McLaren mostrando que o carro novo pode brigar pelas primeiras posições. Veja o Michael Schumacher, 1:14.636 na segunda volta da corrida. Faz o melhor tempo para iniciar a disputa pela volta mais rápida da prova. Aí o Alonso, o Trulli, o Coulthard. Aí o Webber. O Webber, Mark Webber está na sexta posição, virando um 15.8. O Montoya virando um 15.6. Está muito mais rápido o Montoya. E o Antônio Pisoni vem logo ali atrás do Montoya. 3 voltas completadas do Grande Prêmio da Alemanha de Fórmula 1, a 12ª etapa do Mundial. Michael Schumacher largou na pole position 100 vezes na primeira fila. É a primeira vez que um piloto atinge esse número impressionante. Em 206 corridas, 100 vezes na primeira fila. É impressionante o alemão. E a dele a melhor volta da corrida, 1:14.176. Em segundo aparece Raikkonen, 1:14.299. Em terceiro agora Alonso. Era o Montoya, agora é o Alonso. E o Montoya tentando aí passar o Webber. E agora vai. Aí o Montoya passando o Mark Webber. E Pisonia para cima do Webber. O Antônio Pisonia disse esta semana que ano passado na Jaguar ele tinha um tratamento absolutamente anormal, fora dos padrões normais de convivência, e especialmente com o Mark Webber. Então existe aí uma rivalidade, entre aspas, entre eles. É, mesmo depois que o Pisonia saiu. Reginaldo, que largada da Renault, hein? Impressionante. É sempre impressionante. Mas principalmente depois que o Pisonia saiu, o Webber ainda continuou criticando, falando mal dele. E olha lá como largou o Cristiano da Mata, né? Com 3 posições na partida. E aí, na Renault, olha como vai o Alonso por fora. Ficou logo atrás do Schumacher. É um salto realmente que dá o carro da Renault. Aí o Schumacher, o Raikkonen, vem baixando o tempo, faz a melhor volta nesta 1:14.083 e já está com a primeira melhor parcial, o Kimi Raikkonen. É a volta número 4, Schumacher com 2 segundos, 120 de vantagem para o Kimi Raikkonen, Alonso terceiro, Trulli quarto, Coulthard na 5ª posição, Montoya já é o 6º. E aí o Webber e o Pisonia. O brasileiro Antônio Pisonia com a Williams. Está ali na 8ª posição, logo atrás do Mark Webber e está mais rápido que o Mark Webber. Por isso a expectativa de que ele possa atacá-lo a qualquer momento. E o Raikkonen continua andando forte, mas na segunda parcial perdeu um pouquinho. Schumacher foi mais rápido que ele na segunda parcial. E como aconteceu no treino de ontem, o Schumacher, a partir do segundo trecho, né? Do segundo para o terceiro trecho, o Schumacher foi mais rápido que todos, inclusive que o Montoya, 3 décimos, fazendo uma pole position que parecia improvável.
Michael Schumacher completa mais uma volta com Raikkonen em segundo, Alonso terceiro, Trulli quarto. Montoya é sexto, Weber sétimo, Pisoni é o oitavo. Estes os 8 primeiros, 1:13.783, já é ritmo de pole position. Impressionante esse Michael Schumacher, quase ritmo de pole position, né? 1:13.306 foi a pole position dele. Mas em compensação, 1:13.668 o tempo de pole, o tempo de grid do Juan Pablo Montoya. Bom, o Mark Webber virando 1:15.8, o Antônio Pisoni 1:15 cravados, ou seja, o Antônio Pisoni já está coladinho no Mark Webber, vai passá-lo, vai tentar passar já a qualquer momento. Aí você vê o Ross Brown, e ele tem ali a comunicação com os dois pilotos dos dois lados. Momento da ultrapassagem do Montoya e do Webber. O Webber deixou, esparramou, foi lá fora, mas ele tomou por dentro do Juan Pablo Montoya, que conquistou assim a 6ª posição. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa impotência sexual. E hoje às 3 da tarde você não pode perder as atrações do Domingão do Faustão. E às 5, Brasil e Argentina. O título da Copa América em jogo. E a Globo mostrando para você, direto de Lima, no Peru. É a primeira vez que as duas seleções se enfrentam em uma final direta da Copa. Eu não digo direta porque em quadrangulares, esse tipo de regulamento, já houve Brasil campeão, Argentina vice e vice-versa. Olha como chega o Antônio Pisoni em cima do Webber. Olha como chega o Sato, vem com ele ali, o Jenson Button também, os dois carros da BAR logo atrás do Antônio Pisoni. E o Webber está segurando, né? Porque olha, ele está virando 1:15.4. E o restante ali atrás dele, os outros 3 carros mais rápidos que o Webber. O Montoya, depois que parou o Webber, passou a virar 1:14.5, 1:14.6. O ritmo do Webber é mais lento mesmo, mas é difícil ultrapassar, a não ser quando parte para o ataque definitivamente em posições boas. E o Pisoni está previsto de parar na volta número 10. Previsão de parada para o Antônio Pisoni na volta número 10. Estamos com 7 voltas. Schumacher aumentando a diferença para 3.296. O Rubinho, que teve um problema logo na primeira volta, um toque com o David Coulthard, perdeu a parte da frente do carro. E aí está e voltou, claro, em último está em 19º Rubens Barrichello. Mais uma vez na Alemanha o Rubinho tem sua corrida comprometida. Ano passado nem teve corrida, né? Bateu logo na partida no Raikkonen e no Ralf Schumacher e acabou abandonando. E aí o Pisoni em cima do Webber. Veja como chega, olha, essa câmera colocada no carro do Mark Webber. E o Pisoni ali de Williams, coladinho no Mark Webber. Tem que passar logo, porque tem condições de fazer um trem de corrida muito mais forte. E o Webber que vai estar no cockpit da Williams o ano que vem. O Webber fez o primeiro movimento, digamos assim, não foi anunciado oficialmente, mas já é dado como certo este contrato do Mark Webber com a Williams para a próxima temporada. Aí o Webber, no carro da Jaguar, amarelinho, capacete amarelinho, no carro verde da Jaguar, e logo atrás dele o Pisoni. O Antônio Pisoni, que sabe da importância dessa corrida, desse movimento, dessa performance do Pisoni, já pensando na temporada 2005. E os 2 carros da BAR logo ali atrás do Antônio Pisoni. O Sato, que está ali em função da performance dele mesmo, e o Jenson Button, que fez o 3º tempo, mas foi punido porque trocou de motor e largou na 13ª posição. Por falar em BAR, a BAR e a Honda acertaram a renovação de contrato até 2007. BAR e Honda, essa parceria continua. Na frente do Cristiano da Mata está ali o Christian Klien. E o Cristiano da Mata atrás da Jaguar do Christian Klien. Da Mata, portanto, perdeu essa posição para o Klien. Está em 12º agora, o Cristiano da Mata. E aí a Williams já prontinha. Tudo indica ser o Antônio Pisoni. A previsão de parar na volta número 10 do brasileiro Antônio Pisoni. Renault também já está pronta. Lembrando que o Alonso é terceiro, o Trulli é quarto. Os 2 carros da Renault ali na frente. Fica claro então que o Pisoni tem o mesmo número de paradas do Montoya. O Pisoni na volta número 10. O Montoya, a primeira parada vai ser na número 11.
Os 3 com 3 paradas, os 2 com 3 paradas. E o primeiro agora é Fernando Alonso e o Pisonia está entrando também. Aí o Fernando Alonso, a Renault parando, o Alonso fazendo o seu primeiro pit stop, já vai voltar com 7.3 e ali atrás o Antônio Pisonia. O brasileiro parando. Aí o Antônio Pisonia fazendo a sua primeira parada. Com 6.9, trabalha bem a Williams, vai voltando o Antônio Pisonia. Aí 100 km por hora, a velocidade limite foi aumentada para esta temporada. Fica claro. Tem a linha branca, evidentemente, né? Depois aí é tranquilo. Fica claro que a equipe Williams antecipou a parada do Pisonia em uma volta, porque embora o Weber estivesse num ritmo mais lento, estava muito difícil ultrapassar na pista. Então a tentativa foi de ganhar posição nos boxes e agora a Ferrari está pronta para a primeira parada, que deve ser do Schumacher, claro. A previsão, Reginaldo, era realmente de 12ª, 13ª, 14ª voltas. Olha a Ferrari entrando com o Michael Schumacher, mas a gente teve uma volta de apresentação. Impressionante o Schumacher, hein? Ele entrou rente ali e foi para a parada dele. Michael Schumacher, portanto, fazendo o seu primeiro pit stop. Veja aí o trabalho da Ferrari. E Arno Trulli também vai para o boxe. Agora a outra Renault. Tá aí o Schumacher. Problemas 9.8. E você vê ali à frente o Takuma Sato também entrando para parar. Cristiano da Mata também vai fazer sua primeira parada agora. O brasileiro da Toyota na volta número 10. Aí Michael Schumacher voltando. Cristiano da Mata já fez a sua primeira parada e vai para a pista. E aí o Takuma Sato, que também está voltando. Uma parada em sequência, no momento de paradas em sequência. E o Raikkonen 1:13.780, segue firme, fazendo a volta mais rápida. E McLaren e Williams prontas. McLaren e Williams prontas. Kimi Raikkonen, que nesse momento está na liderança, vai para fazer sua parada. Aí o líder da prova, vamos com ele, Kimi Raikkonen. A partir da linha branca, 100 por hora. Montoya também entrando nos boxes agora. Então Raikkonen e Montoya neste momento. Aí o Raikkonen. Aí você vê o Michael Schumacher. E o Kimi Raikkonen voltando. Veja como volta atrás do Michael Schumacher. Schumacher, portanto, se mantém na ponta. Depois da parada, o Kimi Raikkonen, que você vai de carona com ele. A visão que ele tem ali do Schumacher logo à frente. Mais uma vez aí o Michael Schumacher, faltando 55 voltas para o encerramento. Olha que barato essa imagem, na câmera que está colocada ali. Ontem eu disse trilho, cabo de aço, mas é um cabo de aço mesmo, né? E ela chega a 100 por hora, por isso ela não consegue acompanhar até o fim da reta. Mas é um barato essa imagem, muito legal. Faltam parar o Weber, o Button, o Klien, o Fisichella, o Pantano, o Massa e o Heidfeld. E o Barrichello na 18ª posição. O Rubinho, que acabou tocando o David Coulter na primeira volta, perdeu o spoiler da parte da frente do carro, teve que parar para trocar. Completando esta volta, a gente vai ter a correção de pista para os pilotos das posições. Mark Webber está nos boxes agora. E veja ali como o Montoya está atrás do Raikkonen. Agora que a gente vai ver se o Pisonia ganhou a posição do Webber. Vamos ver, o Webber vai voltar. E o Pisonia brigando por essa posição com ele. Aí você vê o Pantano com pneu furado. Pantano, George Pantano da Jordan. Veja ali o pneu dianteiro esquerdo, né? Está furado. O Pantano tentando levar a Jordan para os boxes. E aí a tentativa do Montoya. Aí para cima. O Juan Pablo Montoya do Trulli. E faz a ultrapassagem. Segurou, o Trulli teve que botar o pé no freio. Foi-se embora. Quase parou o Juan Pablo Montoya. Foi-se embora o Montoya. Aí a Williams, o Montoya andou muito forte no fim de semana. O Antônio Pisonia é o outro piloto nesta prova. Talvez o Ralf Schumacher
ande na Hungria no dia 15 de agosto, que é a próxima etapa do Mundial de Fórmula 1. Mas há pouco, naquela entrada do Schumacher, vamos dar uma olhada de novo se o Schumacher não passou fora das linhas. Olha como vem o Schumacher, olha como sai, e aí vem o Schumacher. Olha onde vai o Schumacher, olha onde vai o Schumacher. E agora Raikkonen, Kimi Raikkonen bateu, escapou e bateu, foi parar na brita. Olha, Kimi Raikkonen. Olha, voou o aerofólio sozinho, sem nenhuma razão, sem nenhum toque, voou o aerofólio dele e a batida foi muito, muito forte. Tá tudo bem com o Kimi Raikkonen, irritadíssimo. Jogou o volante porque sabe... Ele tem que botar de volta, não pode. Vai voltar para botar o volante. Não quis saber, não. Ele pode ser punido, porque o regulamento prevê que ele tem que recolocar o volante. E o Kimi Raikkonen, porque sabe, né, Reginaldo? Que tal? Vamos ver de novo, olha só. Olha como sai. Impressionante sozinho. A asa traseira. Olha, isso numa pista de alta velocidade como é a Hockenheim é perigosíssimo. Nesse ponto aí, morreu em treino o francês Patrick Depailler. Olha como a batida é violenta, né? Perde completamente o grip. E aí escapa mesmo, fica de passageiro. Olha como sai a asa traseira do carro do Kimi Raikkonen, que vinha em segundo. E o torcedor do Schumacher comemorou ali, não quis saber não. Evidente que o Raikkonen saiu irritado porque sabia da possibilidade de brigar pela vitória nesta prova. Bom, depois dessas paradas todas, o Jenson Button é o último a fazer daqueles que estavam na frente ali a sua parada e vai voltando. Era o Kimi voltando ali de carona na motinha, né? E o Antônio Pisonia não ganhou a posição do Weber naquela parada, ele voltou logo atrás do Felipe Massa. O Weber está na briga aí com o Massa e o Pisonia atrás, o Pisonia colado no Massa, 4 décimos atrás. E logo à frente deles ali o Fisichella, o Giancarlo Fisichella. E o Rubens Barrichello logo atrás do Cristiano da Mata. E aí o Takuma Sato. O Sato de novo em cima do Pisonia, como antes do pit stop. Mais uma vez o momento que saiu a asa traseira do carro do Kimi Raikkonen. Quebrou, voou, decolou. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: nicotina é droga e causa dependência. Aí a saída do Raikkonen, olha a irritação, hein? Essa bandeira amarela que você vê é na reta, exatamente para que aconteça o resgate do carro ali. O estado do carro, o estado da McLaren, do Kimi Raikkonen, esse chassi esse já era. Um acidente muito forte, porque naquele ponto é muito perigoso. Eu repito, ali morreu o Patrick Depailler, treinando de Alfa Romeo em 1980, treinando sozinho, um treino livre. Claro que as circunstâncias da pista eram outras, era muito menos segura, mas o ponto é de muito alta velocidade. Aí o Rubinho. Rubens Barrichello, 15º. Michael Schumacher, Fernando Alonso, David Coulthard, Juan Pablo Montoya, Jenson Button, Jarno Trulli, Mark Webber, Fisichella, Felipe Massa, Antônio Pisonia e o Takuma Sato, que está logo atrás ali do Antônio Pisonia. Exatamente essa imagem que você está vendo. O Pisonia entre eles. Aí a imagem do carro do Sato. Veja como passa o Fisichella, o Antônio Pisonia e o Takuma Sato. Fisichella 8º, Felipe Massa 9º, Antônio Pisonia 10º. Neste grande prêmio da Alemanha de Fórmula 1. Globo, a gente se vê por aqui. Sim, viver sem fronteiras. Lembrando que em relação às paradas, o Fisichella ainda não parou, o Felipe Massa ainda não parou. E o Bruni também não fez a sua parada.
No caso Aí o Heidfeld também, Reginaldo. No caso da Sauber, no caso de Massa e de Fisichella, isso já é habitual, de fazer uma parada a menos a equipe Sauber. E o Rubinho passou aí o Heidfeld. Rubinho que, repito, bateu na largada, perdeu a parte da frente do carro num toque com o David Coulthard, voltou no finzinho e está em 13º o Rubens Barrichello. Quando pararem o Fisichella e o Massa, o Rubinho vai passar 11º e aí sim ele vai poder ganhar algumas posições que ele vai ter à frente dele. O Klien, o Sato e depois pode encontrar o Pisonia. Mas o Pisonia, o Sato passou o Pisonia agora. O Sato passou o Pisonia, está muito rápido a BAR. Mas o Pisonia, quando o Fisichella e o Massa pararem, também se aproxima do Weber e a gente vai ver de novo aquela briga entre os dois rivais. Mais uma vez a ultrapassagem do Rubinho sobre o Heidfeld. Rubinho que vem tentando aí uma corrida de recuperação depois do acidente na largada. Thiago Lacerda e uma homenagem especial aos escritores. Não perca no Esporte Espetacular, daqui a pouquinho, logo depois do Auto Esporte. A diferença do Schumacher para o Alonso, 11.392. Aí passa o Alonso, David Coulthard com a McLaren em terceiro, Juan Pablo Montoya é quarto, Jenson Button é o quinto, Trulli é o sexto. São os 6 primeiros. E aí depois a gente tem, então, na sétima o Mark Webber, o Fisichella e em nono Massa. O da Mata é 15º e o Rubinho continua em 13º. Vai-se embora o Montoya. Se livrando ali dos retardatários, do Giorgio Pantano. Veja ali, olha. Alonso em segundo, Coulthard em terceiro, Montoya em quarto. Faz uma ótima corrida o Montoya, vai abrindo o caminho. E ele tem o Button atrás dele, 1.3. Ele sabe que o Button é um sujeito ali rápido, com um carro rápido, um sujeito bem preparado. Então o Montoya vai para cima agora do Coulthard, que tem 1.4 atrás do Coulthard. Com o Schumacher na volta 18, liderando com 12.181 de vantagem por Fernando Alonso da Renault, que é o segundo. As bandeiras azuis ali, o Pantano saindo da frente. Montoya foi, Jenson Button também. Jenson Button perdeu 10 posições no grid. E aí você vê o Heidfeld parando, fazendo o seu pit stop. A Jordan, que chegou a ser candidata à equipe de média para grande. Uma temporada muito difícil. Olha o Antônio Pisoni onde foi. Foi lá passear na brita e na grama. Essa é uma imagem de recuperação e por isso essa justifica a última volta dele em 1.18.070, que foi uma volta muito ruim. Apenas o Schumacher 1.14.544, olha, Alonso 1.15.9, David Coulthard 1.15.9, Juan Pablo Montoya 1.15.2. A mais rápido o Montoya vai tirando em relação ao Coulthard, o Montoya. Montoya que venceu na Alemanha o ano passado. Venceu, fez pole position, fez melhor volta. Enfim, deitou e rolou o ano passado no Grande Prêmio da Alemanha em Hockenheim, o Juan Pablo Montoya. Mas a diferença dele em relação ao líder Schumacher é muito grande, é 15.6. Ele vai apertando é o Coulthard, daqui a pouco ele está na briga com o Coulthard. O Rubens Barrichello está em 13º. Aí você vê a Jaguar do Weber com o Trulli. O Trulli conseguiu abrir ali o Weber. E logo atrás o Felipe Massa. O Weber, Massa e Sato. E ali na frente o Weber, Fisichella, Sato e Massa. Essa é a situação. E aí o Trulli passando, veja o Weber, o Fisichella. O Fisichella tem esse capacete também com tom amarelo ali, mas a diferença do Fisichella pro Massa é exatamente aquela câmera que está no alto ali. A câmera do Fisichella é vermelhinha e a do Felipe Massa é preta. Veja aí, a câmera vermelhinha no alto é o Fisichella. Diga, Reginaldo. O Weber fez uma boa ultrapassagem em cima do Fisichella e agora está a apenas 0.3 do Trulli. Caiu um pouquinho nessa volta que o Trulli virou 16,9 e o Weber, enquanto tentava brigar com o Fisichella, virou 17,3, caiu a diferença para 0,7, mas ele vai para cima, é mais uma briga da corrida. O Weber também vem bem na corrida e outro que vem muito bem é o Button, que largou em 13º e está na 5ª colocação. Globo, a gente se vê por aqui.
Chevrolet, Test Drive Total. Venha fazer o seu. Mais uma vez você vendo ali o Trulli com o Weber. Ali você viu quando o Trulli defendeu a posição, mas depois o Weber passou. Aí o Trulli, o Weber. E o Weber, o Trulli na frente de novo. Boa briga. Boa briga, Fisichella e o Sato. Tá interessante mesmo essa luta por posições ali. Os brasileiros, o Antônio Pisoni é 11º. Lembrando que nessa briga que a gente tá vendo aí, agora o Montoya. Foi a vez do Montoya. E dá uma passadinha na brita. E Giancarlo Fisichella vai pro boxe agora. Fisichella vai pro boxe. É a primeira parada do Fisichella. E de novo aí, Trulli e Weber. Tá divertida essa troca de posições. Tomou um X agora o Weber do Trulli. O Felipe Massa, que é o brasileiro da mesma equipe do Fisichella, ainda não parou também. Quer dizer, um trem de corrida mais longo para eles. Certamente trabalhando para 2 paradas, né? E agora o Weber perdendo para o Sato. Foi-se embora a BR. Veja aí o Trulli agora com o Sato logo atrás dele ali. O Trulli é 6º, o Weber perdeu a 7ª posição nessa manobra aí para o Takuma Sato. Eles vinham tentando lá na freada anterior, aí o Weber abriu, tentou esperar que o Sato escorregasse muito. Foi esperto o Sato. Foi esperto porque ele viu o momento da travadinha do Weber e ele não ia tentar não. Ele viu a travadinha do Weber e enfiou o carro. E veja como o Sato vem forte. Olha o Antônio Pisoni. Antônio Pisoni é 10º. Tá logo atrás ali do Massinha. Veja como vem forte para cima da BAR e o Weber ali na expectativa de um erro na frente. Fica legal, barato essa disputa aí. O Cristiano da Mata agora vai para os boxes. Cristiano da Mata para sua segunda parada. A BAR para cima, olha o Sato para cima do Trulli. A freada não dá. O Trulli defende bem. Traz com ele o Sato e o Weber. Eles estão nessa troca de posições com ultrapassagens, dando um colorido para o Grande Prêmio da Alemanha de Fórmula 1. Porque lá na frente, Michael Schumacher é tranquilo, soberano. No fim de semana, Schumacher esteve envolvido em notícias fora do cockpit, né? Veja como o Sato está muito rápido em cima do Trulli. Olha, esse é o Sato, né? É aquele que ultrapassa na Fórmula 1. Mas ele fez 1:15.8, o Trulli 1:17.3 na última volta. E aí o Massa e o Pisoni. O Weber, Massa e Pisoni. Aí o Weber, ele está de carona no Weber. Na frente do Weber estão o Sato e o Trulli. A Ferrari pronta. Agora é Barrichello. Rubens Barrichello. Felipe Massa vai fazendo a sua parada. Não havia ainda feito nenhum pit stop. O Felipe Massa vai para o box. E o Rubens Barrichello também parando. Aí o trabalho da Ferrari com o Rubens Barrichello, enquanto você vê o tempo do Massa. E também agora o tempo do Rubinho. Veja o abastecimento do Rubinho e a parada total de 8.7. O Felipe Massa 9.1. Felipe Massa parando. E também já voltando, o Rubinho está na pista de novo. E aí aquela briga nas posições intermediárias ali, olha. O Trulli, o Sato, o Weber e o Pisoni. O Trulli 6º, o Sato 7º, o Weber 8º, o Pisoni 9º. O Felipe Massa, que estava logo atrás deles ali, também parou, saiu temporariamente dessa briga aí. Olha, como essa é a primeira parada do Barrichello, primeira efetiva para reabastecimento e troca de pneu, porque a outra parada foi logo na primeira volta para trocar o bico, eles aproveitaram para trocar o pneu dianteiro, mas essa foi efetivamente a primeira parada, então a equipe pode ter mudado a estratégia. Vocês se lembram que ele disse que ia parar o mesmo número de voltas, fazer o mesmo número de paradas do Schumacher, só que o trem de corrida dele seria mais longo. Só que foi longo demais agora, foi de 23 voltas. Foi exatamente igual ao do Massa, que vai fazer 2 paradas. Então a equipe pode ter orientado o Rubinho para fazer 2 em vez de 3. Aí o Trulli, o Takuma Sato, o Mark Webber.
O Sato é o 7º, o Weber é o 8º, o Trulli é o 6º. Mas eu falava do Schumacher, né? Porque o Schumacher pediu, fez um comunicado, né? Para que a imprensa não fotografasse, não filmasse os filhos. O Schumacher tem preocupações com segurança em relação aos 2 filhos. E também essa semana o Schumacher chegou muito triste a Hockenheim. Que foi, Schumacher? Perdi o meu amuleto, uma correntinha que tem lá as iniciais da minha mulher, dos meus 2 filhos e tal. De repente, quando o restante do time da Ferrari chegou, a correntinha foi encontrada. Olha a sorte do alemão. Uma torcedora em Silverstone encontrou, levou para a Ferrari e devolveu o tal do amuleto para o Michael Schumacher. Ele ficou todo feliz, já fez logo a pole position e está na ponta na corrida. Diga, Tadeu Schmidt. Por falar em sorte do Schumacher, se tem alguém torcendo contra ele, quer que ele quebre alguma coisa assim, foi aqui em Hockenheim que ele quebrou pela última vez, que ele teve uma falha mecânica que forçou a abandonar uma corrida. Em Hockenheim, em 2001. Ou seja, de lá para cá, este é o GP número 50 que o Schumacher não tem problemas mecânicos. Não, Abandonou em Mônaco por batida, evidentemente, mas por problema mecânico desde a Alemanha em 2001. Olha o Sato agora em cima do Weber. Em cima do, vai tentar O o Weber Weber, em cima cara. do Sato na tentativa, enquanto o Sato tenta o Trulli, o Weber vem para trás também. Agora, o Hockenheim realmente é uma pista que Agora vai, Reginaldo, ou não? Olha o vai Sato. por fora. Olha que bacana. Ele vai É por legal uma fora. ultrapassagem, hein? É legal uma ultrapassagem. E o Weber aproveitou, claro. E agora vai ter que retardar a freada. E o Weber foi junto e também tomou a posição do Trulli. Tá legal demais essa disputa em função das manobras, das ultrapassagens, né? O Weber é aquele sujeito que passa, ele vai e passa. É o piloto que ultrapassa, hoje em dia é ele. Aí há no Trulli, que tá rompido com esse aí, o Flávio Briatore. Eles não estão se falando, embora no começo da transmissão a gente tenha visto lá os dois conversando e tal. Mas o Trulli ficou muito irritado com o Briatore, porque o Briatore pediu pro Frank Williams que ele ponderasse na Sauber, que a Sauber aceitasse liberar o Fisichella para a Renault, que o contrato do Fisichella previa que ele poderia se transferir para uma das 3 grandes. E aí o Frank Williams ponderou e o pessoal aceitou. E a Williams pronta. E aí o Trulli ficou irritado, já disse que está fora, que não está mais na equipe e deve ir para a Toyota, o piloto da Chuquinha, né, que anda com aquele cabelinho preso em cima e que ganhou em Mônaco esse ano. O Trulli está totalmente desmotivado. Você vê que ele E agora segurou, é o Pisoni em cima dele. ele segurou o Sato e o Weber e agora está segurando o Pisoni, porque o Pisoni estava encostado no Weber. Então o Pisoni vai ter que passar o Trulli para voltar a atacar o Sato e o Weber. De novo o Sato, olha, a ultrapassagem do Sato. O Trulli ficou ali, ele foi, e o Briatore irritado com o Trulli. Desde a ultrapassagem que o Trulli sofreu do Rubinho, né? E aí o Weber foi também, ficou encaixotado ali o Trulli, e o Weber se aproveitou e foi-se embora. O Weber que deve andar de Williams no próximo ano. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa infarto do coração. A Williams prontinha, o Antônio Pisoni, estamos de carona com ele. Pode ser agora. É o Montoya que vai pro box, é o Montoya entrando aí. Aí para sua parada, o Juan Pablo Montoya. Segundo pit stop do Montoya na prova. Montoya que ocupa a 5ª posição antes da parada. Sato também vai pro box. Trabalhou. O Takuma Sato fez ultrapassagem, agora tá ali parando. E aí melhor pro Trulli, que passou ali e foi-se embora. E aí o trabalho da equipe BAR com o Sato. O Montoya teve problemas nos pneus e por isso que entrou antes. A Michelin, que equipa, é a fornecedora de pneus da Williams, com um novo composto para esse fim de semana. E agora a Ferrari prontinha. A Ferrari prontinha, pelo andar da corrida, deve ser o Michael, né? É exatamente o que acontece. O Montoya acabou entrando 2 voltas antes do previsto. Aí o Michael Schumacher, com 15 segundos de vantagem para o Fernando Alonso, provavelmente não será suficiente. Vamos ver, tá voltando aí o Schumacher, o Alonso em segundo, a 15 segundos dele. Veja aí o Fernando Alonso já passando, mas o Alonso vai ter que parar na sequência, evidentemente, né? Vai para 3 mesmo o Schumacher, ele parou na volta 10 e depois na 28. E o Jenson Button foi também agora. Não deu só pro Alonso não, foi também o Jenson Button e o Coulter. Já parou e já tá voltando. Aí a segunda parada do David Coulter. Já volta o Coulter que estava na 4ª posição. E Arno Trulli e Antônio Pisoni agora nos boxes. Veja aí o Pisoni. Aí vale posição, né? O Trulli tá logo à frente do Antônio Pisoni, para antes
O Trulli está ali à frente dele. E o Trulli vai ter que tocar o bico do carro. Naquela ultrapassagem com o Sato ali, provavelmente algum toque. Com isso o Pisonia já voltou e vai-se embora. Passou no reabastecimento, no pit stop o Antônio Pisonia. E o Trulli vai voltando agora. Ganha uma posição o Antônio Pisonia. Pode entrar ali no 8º lugar, né? O Weber está em 5º. Mas tem que fazer uma segunda parada daqui a pouco. Portanto, o Antônio Pisonia pode estar entrando na zona de pontuação. Fernando Alonso parando agora. Aí a Renault trabalhando com o Fernando Alonso. O Alonso, que é segundo no resultado real da corrida em função das paradas, estava na frente. O Jenson Button estava em segundo. O Button ainda não fez a segunda parada. Agora é o Jenson Button que vai para a liderança. O Alonso já vai voltando. Logo mais 5 da tarde. Olha que legal. De 48 litros, suficiente para 19 voltas. Aí é um cálculo feito no computador. Tá batendo, Reginaldo? Não, bate, mas isso aí é sempre assim uma estimativa, porque você não sabe, não existe um sensor na quantidade de gasolina que é injetada. É calculado em função do tempo perdido. É importante destacar isso, em função do tempo. Mark Webber foi pro boxe e já voltou. O Panis também foi pro boxe e já voltou. E o Webber voltou na frente do Pisonia na sua parada. Tinha vantagem suficiente para isso. Aí o Michael Schumacher, em função das paradas, em segundo, mas vai voltar ao primeiro, o Schumacher. Assim que o Jenson Button fizer a sua segunda parada. Veja ali o Button, logo atrás do carro amarelinho da Jordan. E o Schumacher vindo ali. O Button se livra da Jordan do Heidfeld. E o Schumacher vai chegando. Aí o Jenson Button largou em 13º. Foi punido com 10 posições no grid. Agora a vez do Giorgio Pantano, o outro carro amarelinho da Jordan, fazer o seu pit stop. Tá parando o Pantano. A imagem do Jenson Button. Aí o Felipe Massa e o Antônio Pisonia. O Pisonia tentando passar, o Massa fechou de um lado, mas acabou saindo em melhor posição no outro. Aí perdeu o traçado ali, o Pisonia veio e foi-se embora. Juan Pablo Montoya. Montoya que está na 6ª posição. Jenson Button, Michael Schumacher, Alonso, Coulter, Klien, Montoya, Sato e Webber. São os 8 primeiros. Pois não, Tadeu Schmidt? E o Kimi Raikkonen, logo depois do acidente, ele veio aqui para o motorhome da McLaren, muito bravo, não falou com ninguém, não tirou nem o capacete, entrou direto e tal. Mas agora veio um comissário da prova atrás dele, entrou aqui no motorhome e chamou o Kimi Raikkonen para ir ao centro médico fazer um check-up. Daqui a pouco ele deve estar passando aqui para ir para o centro médico. Você viu que a Jaguar está pronta, o Klien só parou uma vez e deve ser ele agora a fazer a segunda parada, o Christian Klien. E aí, o Takuma Sato. A impressão que ele foi lá fora, né, o Sato. Tava lento ali. O Christian Klien a gente viu entrando e não é só o Schumacher que passa ali naquele início de faixa, não. Tá todo mundo passando e não houve nenhum problema com a direção de prova, né? Naquela faixinha que determina a entrada da área dos boxes. Aí o pit stop do Christian Klien, 7.4, voltando com a equipe Jaguar. Então, Jenson Button, Michael Schumacher, Fernando Alonso, David Coulter, Juan Pablo Montoya. E aí o Webber e Sato e o Fisichella. São os 8 primeiros. Falta ainda o segundo pit stop do Jenson Button. Por isso ele está aí na liderança. Faltando 35 voltas para o encerramento do Grande Prêmio da Alemanha. Globo, a gente se vê por aqui. Nova skin, essa é a nova. É uma imagem recuperada. O Takuma Sato pode ser daquele momento, né? Porque
Quando voltou a imagem lá, ele já estava mesmo aprumado na pista, o Takuma Sato. Ele é o piloto que ultrapassa, mas também às vezes ultrapassa o limite dele. Porque ele está testando, na verdade ele está andando, ele quer andar. E vai conquistando fãs mundo afora o Takuma Sato, né? Pela forma arrojada e pela forma, digamos assim, alegre que ele faz o seu trabalho na Fórmula 1. As posições, lembrando que o Rubens Barrichello é 11º, o Rubinho que bateu logo na primeira volta, deu um toque. Aí o Jenson Button deu um toque no David Coulter, perdeu o bico do carro, teve que trocar, voltou em último e está em 11º agora o Rubens Barrichello. E nada de parar, hein? Nada de parar o Jenson Button. Segue na liderança, segue na ponta, trazendo com ele o Michael Schumacher, que é segundo. Olha, a volta do Jenson Button, 1:14.581. Do Schumacher, 1:15.032. Veja a diferença dos tempos. A leve o Jenson Button e está fazendo aquilo que o Schumacher ensinou para todo mundo, né? Tem que andar muito rápido em ritmo de classificação nas voltas que antecedem o reabastecimento do pit stop. Travando tudo o Coulter que tem direito ali. Impressionante o fim de semana todo nessa curva, porque exatamente ali a gente está tendo agora a imagem do acidente do Raikkonen. E o pessoal ali com um pedaço do carro da McLaren. Provavelmente pedaços do carro que serão examinados, né, depois do acidente, porque a asa do carro da McLaren do Raikkonen simplesmente saiu, descolou-se na reta. Impressionante, provocando um acidente seríssimo, fortíssimo. Eu já vi outras vezes da asa descolar na base, só que essa descolou só a lâmina superior, a base se manteve. Jenson Button finalmente vai para a sua segunda parada. Ele tinha uma vantagem pequena em relação ao Schumacher, não o suficiente para ele voltar na ponta. Aí o trabalho do Jenson Button, 6.7 o trabalho da BAR. Aí voltando o Jenson Button. Aí está passando a Renault, 51 litros, previsão de 20 voltas. E aí o Fernando Alonso ficando à frente do Jenson Button. Na posição de pista, realmente agora Schumacher, Alonso, Jenson Button, os três primeiros. O Button, portanto, na terceira posição, depois que todos os ponteiros fizeram as duas paradas. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, o banco da sua vida. A universidade que é uma potência olímpica. O repórter João Pedro Paes Leme mostra no Esporte Espetacular os segredos dos Estados Unidos para ganhar muitas medalhas nas Olimpíadas. O Esporte Espetacular começa logo depois do Auto Esporte. E às 5 da tarde, Brasil e Argentina, decisão da Copa América. Alvão Bueno, Falcão, Casagrande, Arnaldo, 5 da tarde na Globo. Bom, o Rubinho é 11º. E aí nós temos um trem de corrida de brasileiros. Rubinho, da Mata e Felipe Massa, na sequência. Tempo real dos líderes ali. Agora o Schumacher tem 13.4 à frente do Alonso e o Button em terceiro, 0.2, está colado no Alonso. Vamos ver essa volta agora do Jenson Button. Ele saiu colado. Olha só. Como o Jenson Button vem dentro do Alonso ali tentando a ultrapassagem. Agora vai tentar, lado a lado. Alonso tenta defender a posição. E consegue se sustentar na segunda posição, o Fernando Alonso. Jenson Button logo atrás dele ali. Eles entram agora no estádio. E o Alonso vai defendendo a segunda posição ali, mas essa é uma briga interessante daqui para frente nessa prova. É um piloto que tem se mostrado muito consistente, além de veloz, o Jenson Button. Bom piloto dessa temporada. Você viu ali o diretor da BAR, o David Richards, acompanhando aí o Jenson Button. Veja que ele bota lá por fora para tentar na freada trazer por dentro agora, olha. Mas aí o Alonso consegue tracionar
procura no retrovisor, não acha, sabe que está do lado. E aí o Boris Becker acompanhando, assistindo a corrida ali atentamente. O ex-tenista Boris Becker. Fernando Alonso é segundo, Jenson Button é o terceiro. O Button que na última corrida fez o desenho do capacete igual com o J e com o B de Jenson Button, porém só com as cores da Inglaterra, né? Ele normalmente corre, como você está vendo, com as cores do Reino Unido. Aí Fernando Alonso e Jenson Button, nessa freada é sempre o momento, o Alonso tenta tracionar mais forte, eles vão dividir de novo a freada. Alonso com a Renault no carro azul, Jenson Button com a BR no carro branquinho, e o Alonso se sustenta na segunda posição. Aí o Briatore gostou, né? Abriu um sorriso ali. O Briatore expulsou o Button quando ele assumiu a Renault, ele expulsou o Button. Próxima corrida no Mundial de Fórmula 1, dia 15 de agosto, o Grande Prêmio da Hungria. E em outubro, fechando a temporada, o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Na verdade, não só expulsou, ele ridicularizou. Ele disse claramente várias vezes que era um mau piloto, que era muito fraco, que não podia correr com ele. E o Jenson Button, que faz uma temporada muito legal mesmo. É um dos destaques deste ano, o Jenson Button. E o Alonso lá fora tracionou, foi dividir a freada seguinte e conseguiu sustentar a segunda posição. De novo com eles. Olha, de novo, bota lá fora para tentar trazer por dentro. É uma estratégia ali de ultrapassagem, mas agora o Alonso conseguiu fazer um traçado mais adequado e não permitiu que o Jenson Button colocasse lado a lado. Aí valendo a segunda colocação no Grande Prêmio da Alemanha. E traz o Schumacher lá na liderança com 37 voltas completadas, faltando 29 para o encerramento de um total de 66. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério Petrobras, da Saúde a gasolina da adverte: equipe BMW fumar Williams causa de Fórmula câncer 1. de boca. Mais uma vez aí a imagem do Fernando Alonso para o Jenson Button. Olha só como a diferença em 579 cai para 375, dependendo do ponto de cronometragem. Valendo a segunda posição. Em terceiro, o Jenson Button. Em quarto, David Coulthard. Em quinto, Juan Pablo Montoya. Em sexto, Mark Webber. O Montoya virando um 15,7. O Webber também. E continua aquela fileirinha de brasileiro ali. Rubinho Barrichello, 11º. Cristiano da Mata, 12º. Felipe Massa, 13º. Em um brasileiro na zona de pontuação, Antônio Pisonia. Está logo atrás do Fisichella, é nono, Antônio Pisonia. Fisichella vai parar já já. E o Fisichella é a expectativa da parada. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras, a gasolina da equipe BMW Williams de Fórmula 1. Faltando 27 voltas para o encerramento do Grande Prêmio da Alemanha. Michael Schumacher aí caminhando firme aí para a vitória de número 81 na carreira. Depois de fazer a pole position 61, está a 4 agora do recorde de Ayrton Senna de 65 poles. Veja aí, todos, com exceção do Fisichella e o Cristiano da Mata. Bom, o pneu esquerdo traseiro está deteriorado, mas bateu. Não é só pneu, não. Aí o Cristiano da Mata, bandeira amarela no ponto do acidente. Estourou o pneu e ele foi embora e não bateu. Tive a impressão ali atrás que tinha um probleminha qualquer na parte traseira do carro. Passou em cima da zebra, pode soltar alguma coisa da suspensão ali no fundo, é isso mesmo. E aí ele ficou fora da prova, Reginaldo. Exatamente, ele segurou, mas a suspensão vai junto e dava a impressão de batido ali, exatamente pela situação em que está a roda torta ali. E olha, nesse ponto, Reginaldo, exatamente onde eles estão passando o carro agora, essa freada, pouquinho antes é o ponto de maior velocidade da pista. Ontem o Schumacher chegou a 331 km por hora ali.
Luiz. Pois não, Tadeu? Tem informação agora de que o Trulli teve que trocar o bico do carro porque ele acabou levando com o bico um pedaço do carro do Kimi Raikkonen, aquele pedaço que a gente acabou vendo na imagem. E o Kimi saiu agora, foi para o centro médico para fazer o check-up. Perguntado se estava nervoso pelo que tinha acontecido, ele disse que nervoso não, apenas desapontado porque tinha carro para brigar com o Schumacher. Mas acabou quase brigando mesmo, foi com a imprensa que estava ali em torno dele, tentando pegar uma palavrinha dele. Você viu ali o Antônio Pizzoni com o Williams, e o Fisichella à frente dele. Passando aí o Fisichella e o Antônio Pizzoni. O Fisichella que deve parar já já. E aí você vê as diferenças. Na volta 40, o líder Michael Schumacher a 16.927 para o Alonso. A 19.4 para o terceiro colocado, que é o Jenson Button. Diga, Reginaldo. O Fisichella parou na volta 21, quer dizer, ele vai ter que parar até nas duas próximas voltas ele vai parar. E aí o Pizzoni vai ganhar essa posição. Só que depois, para o Fisichella, será a parada definitiva. E aí vem o Pizzoni na volta 45 para fazer a sua última parada também. Na expectativa de brigar ali pela 8ª posição para marcar um pontinho. Pizzoni que fez 11 corridas pela Jaguar na Fórmula 1. O melhor lugar foi na Áustria, um nono lugar com a Jaguar no ano passado, quando saiu demitido pela equipe Jaguar e com desentendimento público assumido com o Mark Webber, que é ainda o outro um piloto da Jaguar. O Webber que está indo para o Williams no próximo ano, e o Pizzoni que vive essa expectativa, né, em função do desempenho, daquilo que fizer nessa chance que está tendo agora, e talvez uma futura chance esse ano, que é pouco provável, porque o Ralf está desesperado para voltar e mostrar para a Toyota que está em condições, né? Mas enfim, esse é o jogo de bastidores. Ali a gente viu, não, agora claro a gente está revendo o carro do Damata, mas eu tive a impressão. E o Coulter fumando, exatamente. Coulter fumou ali. E o David Coulter estava fumando. Coulter que é o 4º colocado. Mais uma vez aí o acidente do Damata. Veja que o pneu estoura e ele perde completamente o comando do carro. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de boca. Schumacher é o líder. Já completou 42 voltas o Michael Schumacher. Está buscando aí a 12ª vitória na temporada, o Michael Schumacher. Pessoal da equipe McLaren acompanhando a corrida. O Raikkonen vinha fazendo uma prova muito interessante, era segundo, perdeu a asa do carro na reta e acabou batendo forte e irritado, saiu do carro, abandonou de forma irritada o Grande Prêmio da Alemanha. E com isso o Alonso é segundo, Jenson Button com a BR é terceiro, o Coulter é quarto, Montoya é quinto, Mark Webber é sexto, Takuma Sato é o 7º e o Fisichella é o 8º. Aí as 8 posições e as diferenças para o líder. Rubinho Barrichello é 11º, Felipe Massa 13º e o Damata abandonou há pouco. O Antônio Pizzoni continua ali na 9ª posição. Faltando 23 voltas para o encerramento do Grande Prêmio da Alemanha. Globo, a gente se vê por aqui. Sim, viver sem fronteiras. Fernando Alonso, que é o segundo, Jenson Button, que é o terceiro. Eles se livraram ali da Jordan. E agora vem também o David Coulter para passar o Nick Heidfeld. Saiu, foi-se embora, o Nick Heidfeld abriu completamente para não atrapalhar o 4º colocado, David Coulter, que passa aí. Vai chegar já já o Montoya. E aí o Kimi Raikkonen conversando com o Norbert Hall e também com o Mario Willen, ali à esquerda, né? Ele normalmente é uma geladeira, mas hoje ele teve reações. Para alegria que ele é mais contido, né? Mas para insatisfação ele deixou tudo muito claro, né, Reginaldo? Muito claro, estão ali consolando ele. O Mario Willen é o responsável pelo motor da Williams, da McLaren, o Mercedes da McLaren. O Willen é a parte técnica, ele que executa a preparação do motor McLaren. E o Norbert Hauger é o diretor da Mercedes para esse motor. Ou seja, nenhum dos dois ali poderia falar nada de asa para ele, né?
mas estão cancelando o Kimi Raikkonen, evidentemente. Quer dizer, no sentido, estou aqui fazendo, né, uma descontração. Claro que todos da equipe sabem aquilo que está se passando com os fundamentos dos outros também, né? Afinal, um depende do outro. O Rubens Barrichello está na 10ª posição, rodando 1:16.1 o Rubinho. E o Antônio Pisoni, que está ali à frente dele, 1:15.6. É estranho esse comportamento do carro do Rubinho. Pode ter sido afetado depois daquele problema inicial que ele teve que entrar para trocar o bico, aquela batida na primeira volta. Pode ter sido afetado porque o carro vira 1:16.1. Ele demorou. Fisichella no box. Ele demorou 15 voltas, o Rubinho, 15 voltas para ultrapassar o Clean da Jaguar. A Jordan também parando aí com o Heidfeld, Nick Heidfeld parando. E aí o Fisichella voltando. A segunda parada do Fisichella. Luiz. O Heidfeld. Fisichella. O Heidfeld abandonando. E o Pântano passando ali com o outro carro da Jordan. Diga, Tadeu Schmidt. Vamos ouvir aqui o Cristiano. Cristiano, você pode imaginar o que aconteceu ali? Estourou seu pneu? Algum problema, pode ter sido coisa de construção, ou podemos ter passado em cima de alguma coisa, aqueles incidentes que tiveram aí no começo. Só depois que o carro voltar, que vai pra saber direito. A sua prova estava sendo... Como é que você estava achando a sua prova? Eu acho que a equipe errou um pouco na estratégia no começo, quando a gente fez do primeiro ao segundo pit stop, a gente andou muito pouco. Ficamos presos atrás de uma Jordan há muito tempo, a gente perdeu muito tempo ali. Porque lá eliminou a boa largada, eliminou um monte de coisa. Então a gente errou um pouco na estratégia, mas estava dando para vir recuperando. Parece que em ritmo de corrida esse carro novo nosso era um pouquinho melhor. Obrigado, Cristiano. Pit stop do Mark Webber. A gente estava revendo há pouco como o Heidfeld entrou lento, né, nos boxes naquele momento ali. E o Trulli também parando, tá aí o Jarno Trulli entrando para fazer mais uma parada. A Williams está prontinha. Jarno Trulli parando. Trulli. Felipe Massa também agora nos boxes. Trulli 7.4. Estava em 11º Trulli. Aí a linha branca que ele tem que respeitar, não pode tocar nela. E volta à pista o Jarno Trulli. 59 litros, o suficiente para 23 voltas. Em tese, pelas contas do tempo do reabastecimento, suficiente para ir até o fim. Olha o Rubinho. É o Schumacher ali. E a Ferrari pronta. A Ferrari está pronta. Vamos ver quem vai parar. Mais uma vez, o Rubinho. Antônio Pisoni está no box. E o Rubinho é quem vai parar. Você viu o Rubinho? Está revendo aquele momento da ultrapassagem. O Rubinho parando aí. E o Antônio Pisoni também. Antônio Pisoni voltando. 9 segundos o Pisoni. Barrichello 8.3. Renault está pronta, a McLaren também. Aí valendo. Schumacher parando, valendo agora a liderança. Parada do Schumacher, a Renault para Alonso ou para o Trulli e também a BAR. E o Coulthard também, a McLaren pronta. Alonso no boxe agora. Schumacher entrou logo na sequência da parada do Rubinho. David Coulthard parando agora. Momento dos líderes. Parando. Veja ali o Coulthard. O Alonso já voltou. Está aí na pista, valendo a segunda posição, na luta direta com o Jenson Button, que ainda não parou. Ele volta ali à frente da Williams, do Juan Pablo Montoya, que ainda não fez a terceira parada. Aí o Montoya. Bota do lado o Juan Pablo Montoya. E vai-se embora. O Alonso tentou botar de lado também. O Montoya segura tudo no freio. O Alonso bota de lado. E aí para segurar, deu um troco o Fernando Alonso para segurar essa Renault, que é um canhão depois que na retomada de aceleração ali. O Montoya passou e o Alonso deu um troco. Mas o Alonso sabe que o Montoya vai parar de novo, né? Ele sabe que
Vai parar de novo. A Williams vai parar daqui a pouquinho com o Juan Pablo Montoya. Montoya que fez 2 paradas. O Jenson Button também fez 2 paradas. E vem segurando aí por enquanto a liderança. O Jenson Button. Juan Pablo Montoya vai parar agora. Juan Pablo Montoya parando agora. 5º Montoya. Aí o Jenson Button que está na liderança. Fez 2 paradas. Aí o Montoya, a imagem do Montoya. Trabalho da equipe Williams. Terminando o reabastecimento. Aí voltar o Montoya 7.7. Olha, impressionante. Impressionante ali. A entrada do Takuma Sato. O Montoya saiu como um louco. E o Sato no limite. Eles são craques nisso, né? Parece tudo tão fácil assim pela televisão. Christian Klien agora nos boxes. Aí o Klien. Parando o Christian Klien, que estava em 8º. Entrando nesse momento com o carro da Jaguar. Antônio Pisoni a 1:14.830. Faz a melhor volta dele na prova, o Antônio Pisoni. Melhor volta do Pisoni na prova. Está em 9º. E vai ali nesse trem de corrida tentando a luta pelo 8º lugar por um pontinho. À frente dele exatamente Mark Webber. Como na corrida toda. Tainá, uma aventura na Amazônia, filme inédito, hoje 1 da tarde em temperatura máxima. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa câncer de pulmão. Olivier Panis ali voltando, foi lá fora Olivier Panis. E aí permitiu que o Felipe Massa ficasse à frente dele. Veja lá, o Massa e o Olivier Panis. O Felipe Massa, que parou 2 vezes, em tese a estratégia da equipe Sauber para o Massa e para o Fisichella também de 2 paradas. Ali o Massa na 14ª posição. Confirmando, Jenson Button na liderança, com Michael Schumacher em 2º. Button parou uma vez menos que todos os outros que estão na zona de pontuação. Bom, com aquela parada do Klien, agora o Pisoni finalmente entra na zona de pontuação. Ele é 8º. O Button vai para o box, para a última parada. O Pisoni é 8º e o Barrichello é 9º. Na frente, o Pisoni está 8.3 à frente do Barrichello. E aí, Reginaldo, vale a 2ª posição, hein? Olha aí, o Jenson Button voltando. Ele e o Alonso vem dividindo freadas a corrida toda. Olha só, Alonso e Jenson Button. Alonso e Jenson Button. O Alonso consegue se sustentar na frente do Jenson Button na 2ª posição. Portanto, Schumacher, Alonso e Button, os 3 primeiros depois da 3ª parada de cada um deles. Não houve troca de posições não, em função das paradas dos 3 primeiros. Aí voltando o Jenson Button. Globo, a gente se vê por aqui. Chevrolet, Test Drive Total, venha fazer o seu. Fernando Alonso e Jenson Button aí valendo a 2ª posição. Olha como chega o Jenson Button, de carona com ele. (18.469 giros). Alonso ali na frente é o 2º. Jenson Button, o 3º. Schumacher continua lá na ponta. O Pisoni continua virando rápido agora, depois dessa última troca de pneus. Agora, por exemplo, ele virou 1:15.3, que é o tempo, que é exatamente o tempo do Coulthard e do Schumacher e do Alonso. Então ele está naquela mesma balada, com a frente dele o Webber virando 1:16.4, o Sato 1:16.5. Você viu que a diferença do Alonso para o Jenson Button de 4 décimos. Jenson Button botou a mão ali no capacete, talvez ele tenha ali a pontinha da sobreviseira ali do lado, né, do lado esquerdo do capacete, talvez não esteja conseguindo pegar. E Alonso e Button, a disputa entre eles é eletrizante, valendo o 2º lugar. Alonso e Jenson Button. Olha o Button, botou de lado e foi-se embora o Jenson Button.
E o Alonso fica ali. Agora não teve como segurar a comemoração da BAR. E aí a reação do Flávio Briatore. Aí Jenson Button, que faz uma senhora temporada. Vem ali firme. É o terceiro nos pontos, tem 53, logo atrás dos dois pilotos da Ferrari. É um piloto que até a corrida de Indianápolis tinha marcado pontos em todas as corridas. Ele falhou naquela, mas depois voltou a marcar na França e na Grã-Bretanha. Quer dizer, na Inglaterra. Então ele tem pontos em todas as corridas, menos um, e o único que tem pontos em todas é o Rubinho. Mas nessa, ele está fora da pontuação por enquanto. Você viu ali a reação do David Richards? Rubinho vem em nono e olha, o Rubinho há 12 corridas seguidas que ele vem na zona de pontuação. Mais uma vez a ultrapassagem. É grande barato, né? E o Jenson Button arrumou um jeito. Não deu naquela freada umas 4 vezes seguidas. Olha, lado a lado essa imagem, que barato. Olha como fica lá o Alonso. Bota lá mais de meio carro na frente. E aí mais uma vez o David Richards. Olha, nas últimas 3 voltas, o Pisonia tirou 1 segundo por volta em relação ao Sato. A diferença estava de 6. Agora nessa tirou mais 1 segundo, 4 voltas seguidas. Então ele está 2,2 atrás do Sato. Ele está virando inclusive mais rápido que o Montoya nesse momento. Virou 1,15,2 o Pisonia, 1,15,6 o Montoya. À frente dele tem o Weber 1,16 e o Sato 1,16,3. Tirou mais de 1 segundo do Sato nessa volta, o Antônio Pisonia. Nas últimas 4 voltas, mais de 1 segundo. E o Jenson Button continua ali, botando a mão esquerda na ponta da sobreviseira. O Jenson Button que é segundo, o Schumacher é líder. Veja de novo ele botando a mão ali do lado esquerdo. Talvez não esteja mesmo conseguindo tirar a sobreviseira, o Jenson Button. Mas com sobreviseira suja e tudo, ele foi-se embora e passou. Olha como ele bota a mão esquerda. Não sei se é... Não é isso, agora segurando alguma coisa ali, né? Pode ser também que esteja empurrando contra o ouvido, o fone para ouvir alguma... Enfim, é um sintoma ali do Jenson Button. Mas é um barato essa câmera, né? A gente vê essa reação do piloto dentro de uma corrida de Fórmula 1. Globo a gente se vê por aqui. Nova skin, essa é a nova. Olha o Pisonia de novo, 1,15,3 contra 1,15,7 do Montoya, 1,16,1 do Weber, 1,16,0 do Sato. Agora é 1,5 segundos do Sato. Bom, Michael Schumacher para o Jenson Button. 10,186, o alemão em casa absolutamente confortável. Mais uma vez a imagem do Jenson Button com desconforto ali do lado esquerdo no capacete. Todo mundo conversando, o que será que é, o que será que não é, ponta a orelha ali. O homem da McLaren. Já pensou ter que correr assim, tirando a mão do volante o tempo todo? Pode ser alguma coisa... Pode ser, dá a impressão no capacete solto que é absolutamente impossível, mas ou então a conexão do rádio mesmo, pode estar caindo no rádio, você fica naquele... Para você ouvir, é um tipo de um alto-falantezinho muito pequenininho, preso naquele negocinho amarelo que você põe para proteção do ouvido. E ali pode estar soltando, então ele aperta o capacete um pouquinho para posicionar melhor aquele alto-falante. Hoje, 5 da tarde, Brasil e Argentina, decisão da Copa América. Galvão, Falcão, Casagrande, Arnaldo, time da Globo mostrando tudo para você. Antes tem o Domingão do Faustão a partir das 3 da tarde. Você não pode perder as atrações do Domingão do Faustão. Isso que eu digo, esse amarelinho é exatamente uma esponjazinha amarela, onde vai o alto-falante lá dentro para ouvir. Várias vezes quando a gente trabalha como repórter do box, aquele quando tem que usar macacão, a gente usa também, já usei muito aqui. Aí empurra com a mão para tentar, é uma possibilidade, né? É uma possibilidade. Para tentar ouvir mais legal, de uma forma mais adequada. Mas aí também o pessoal podia fazer o seguinte, né? Vamos com as placas e pronto. A boa e velha placa. O Antônio Pisonia está coladinho no Takuma Sato, foi tirando, 700 milésimos a diferença. Aí você tem a imagem do Alonso que é terceiro, Jenson Button é segundo. E o Coulthard está coladinho no Alonso ali na 4ª posição com a McLaren.
A outra McLaren do Raikkonen perdeu a asa na reta, rodou e foi bater forte, teve que abandonar quando era segundo. Schumacher é o líder, faltando 11 voltas para o final. Vem aí mais um duelo para cima da Renault agora. Olha como chega o Coulter. Na última volta o Coulter fez 1:15.8 e o Alonso 1:17.6. Aí chegou de vez o David Coulter. Diferença de 1:274. É a nova McLaren que fez a pole e o segundo lugar com o Raikkonen na estreia do carro em Silverstone. E largou com o Raikkonen na terceira fila, com os dois carros na segunda fila, com o Raikkonen e com o Coulter. E mostrando que é um carro que realmente pode recolocar a McLaren no seu devido lugar aí na Fórmula 1. E outra briga boa vencendo essa do Pisoni com o Sato. O Pisoni até agora pôde andar bem mais rápido. Só que agora ele chegou no Sato e passar o Sato é bem difícil. Se ele passar o Sato, a diferença para o Webber também é mínima. Pisoni que está ali na 8ª posição, marcando por enquanto um pontinho. Aí a reação do Ron Dennis. A expectativa do David Coulter ir buscar um lugar no pódio. Olha o Coulter, bota de lado. Tô chegando. E aí na freada, no fim da parabólica, mas o Alonso, que passou umas 10 voltas dividindo essa freada com o Jenson Button, fez direitinho agora. Ele não permitiu que o David Coulter botasse de lado. Schumacher, Jenson Button, Fernando Alonso, David Coulter, Juan Pablo Montoya, Mark Webber, Takuma Sato e Antônio Pisoni, os 8 primeiros. Rubinho é nono. Ali na 9ª posição, o Rubens Barrichello. Rubens Barrichello, com 12 corridas seguidas, termina na zona de pontuação. Tem que ganhar uma posiçãozinha ali para manter essa performance seguida de estar na zona de pontuação. Diga, Tadeu. E a equipe BAR acredita que o problema do Jenson Button seja com a viseira. Eu digo acredita porque ele mesmo não mencionou nada, não falou nada com a equipe até agora. Portanto, não deve ser nada tão sério assim. Exatamente no momento que o Tadeu dava a informação, o pessoal ali com o capacete mexendo exatamente no ponto em que se tira a sobreviseira ou até aquele parafuso ali da viseira do capacete. Globo, a gente se vê por aqui. Banco Real, o banco da sua vida. Faltando 9 voltas para o encerramento do Grande Prêmio da Alemanha de Fórmula 1. Próxima corrida, dia 15 de agosto. Hungaroring, Grande Prêmio da Hungria. Ali os mecânicos estavam tentando imaginar o que podia estar acontecendo com o capacete do Button. E ele, claro, comunicando para o rádio que estava difícil ele soltar a mão ali, porque alguma coisa podia se soltar se ele deixasse de apertar. Mas não dá impressão de ser sobreviseira, não, porque sobreviseira você tira com muita facilidade. Ali pode ser mesmo o parafuso de fixação da viseira em si, que pode estar soltando. A Ferrari teria que abrir 13 pontos em relação à Renault para conquistar o título de construtores hoje. Schumacher está ganhando 10 pontos, o Rubinho não está na zona de pontuação, portanto a Ferrari não está conquistando o título nesta corrida. Para matematicamente ficar com o título de construtores, o que vai acontecer nas próximas provas, evidentemente. O Rubinho Barrichello vai mantendo 74 pontos, o Jenson Button vai ganhando 8 pontos e vai indo a 61, embolando essa briga aí pelo vice-campeonato mundial. Está na 9ª posição o Rubinho. À frente dele o Antônio Pisoni, que é o 8º com o Williams. A corrida da volta do Antônio Pisoni, 4 brasileiros na pista. O da Mata já abandonou e o Felipe Massa é 13º. Aí os 8 primeiros: Schumacher, Button, Alonso, Coulter, Montoya, Webber, Sato e Pisoni. Faltando 7 voltas para o encerramento do Grande Prêmio da Alemanha. Hoje, depois do Fantástico, Heloísa Pellicer e Ingrid Guimarães vão aprontar as maiores loucuras, sob nova direção. E às 5 da tarde tem Brasil e Argentina. A decisão da Copa América, direto de Lima, com Galvão, Falcão, Casagrande e Arnaldo, time da Globo. E a Trulli, 12º, à frente dele o Klian, 958 milésimos a diferença. Klian que chegou, tá ali na frente, depois com as paradas foi indo para a sua posição real, né? Dentro das suas possibilidades.
E tá aí o Trulli, que já anunciou que está saindo da Renault e deve ir para a Toyota. Diga, Reginaldo. Dos novos pilotos que começaram a andar na Fórmula 1 esse ano, o Klian, o Bruni, o Baumgartner, que fizeram algumas corridas em outras épocas, mas que, na verdade, estrearam esse ano, o Pantano também, o Klian parece ser, sem dúvida, o melhor deles. O Klian, no começo, andou aprontando alguma bobagem, mas hoje ele está um sujeito assim muito mais estável, muito mais constante. Você vê que não é fácil ultrapassá-lo. O Trulli está atrás dele um bom tempo, o Barrichello ficou atrás dele um bom tempo. Já está num ritmo bom o Klian. O Christian Klian, o austríaco Christian Klian. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa derrame cerebral. Faltando 6 voltas para o encerramento do Grande Prêmio da Alemanha. Na sequência, o Auto Sport, logo depois o Esporte Espetacular com suas atrações. Continua o problema no capacete ali do Jenson Button, que está em segundo, Jenson Button. E aí, mais uma vez, o pessoal ali tentando encontrar alguma solução, mas que jeito, né? Estão tentando adivinhar, na verdade, porque ele não, o Button não tem mais nenhuma parada pela frente. Estão tentando adivinhar. Pisonia passa o Takuma Sato, é 7º, Antônio Pisonia. Pisonia passa o Takuma Sato, assume a 7ª posição o Pisonia. O Sato deve ter errado, que virou 1,18,7 e o Pisonia, no que passou, já abriu 2. 2,2. 7º lugar para o Pisonia. Aí agora o Sato em 8º e o Rubinho ali. O Sato virando 1,18 e 1,15,120 o Rubinho. De repente entrando na zona de pontuação. Quem sabe a gente tenha 2 brasileiros pontuando. E o Pisonia de novo vai ter o Weber pela frente. Os dois se desentenderam ano passado na Jaguar. Não se bicam, não. E o Rubinho tem 5 voltas para tirar 4 segundos de vantagem que tem o Takuma Sato. E o Weber para Pisonia é no visual. É no visual. Mas mais uma posição aí, Antônio Pisonia. Schumacher continua na liderança. Jenson Button, segundo, Alonso, terceiro. Aí o David Coulthard, que é o 4º colocado. Montoya é o 5º. Lá atrás o Juan Pablo Montoya já aparecendo na mesma imagem. Faltando 5 voltas para o encerramento. Globo, a gente se vê por aqui. Petrobras, a gasolina da equipe BMW Williams de Fórmula 1. O problema fica, eles estão tentando realmente encontrar a resposta. Mas é ali, é naquele parafuso. É no parafuso, exatamente. É no parafuso ali de fixação, deve estar vibrando essa. Porque se voar a viseira inteira, aí fica muito difícil para o piloto, com o vento frontal, muito difícil para o piloto suportar. Muito bem, é o drama aí que está vivendo o Jenson Button em segundo na corrida, com esse problema no capacete, e o que mexe com a concentração do piloto. Você tem o volante, não é só para virar, não. O volante da Fórmula 1 tem todos os comandos. O cara faz acerto para determinadas curvas ali no volante, né? Pisonia 1,15,0. Weber 1,15,6. O Pisonia está 1,4. Outro que também pode apertar é o Montoya, que pode chegar no Coulthard nessas voltas finais. 1,8 a diferença. 0,8 a diferença, está muito próximo, tá valendo posição na pista aí. Tirou 6 décimos na volta anterior e 6 décimos nessa. Barrichello a 3 pontos, olha o Rubinho, rapaz. Corrigiu, balançou o volante para todos os lados, mas continua na pista. Aí você vê o Pantano. Jorge Pantano parando, o Rubinho perdeu segundos importantes ali, né? Faltando 3 voltas para o final, Schumacher aí caminhando firme. Vamos ver de novo. Olha só como sai de frente, corrige, traz de volta, segura. Aí mostra a habilidade de um piloto de Fórmula 1 para continuar. O Trulli está ali atrás do Klian. Tá coladinho no Klian, o Trulli que está em 12º. Diferença para o teammate dele, para o companheiro de equipe dele, o Alonso, que está em 3º. Na corrida. Aí mais uma vez o Christian Klian e o Jarno Trulli. E já eles podem
Já, se houvesse tempo, né? O Schumacher vai chegando para botar uma volta neles. Aí o Antônio Pisoni. Aí o Pisoni. 1:15.2 o Weber, 1:15.4 o Pisoni. Portanto, a diferença aumenta um pouquinho. Vai para 1:057. Aí valendo a sexta posição do Weber. Pisoni é sétimo. O Sato é oitavo e o Rubinho é nono. Depois de 12 corridas, o Rubinho está fora da zona de pontuação. Schumacher na liderança, 2 voltas no final. Logo mais 5 da tarde, Brasil e Argentina. Decisão da Copa América para você. Daqui a pouco o Auto Esporte, na sequência as atrações do esporte espetacular. Jordan com Minardi, a briga dos últimos. Pântano, carrinho amarelinho, e Baumgartner, húngaro, da equipe Minardi. Schumacher vai abrir já a última volta. Aí de carona com o Rubinho. Em que agora há pouco teve que segurar o carro. E aí a expectativa da equipe Ferrari vai crescendo para mais uma vitória. A vitória de número 81 da carreira de Michael Schumacher. Correndo em casa. Schumacher tem 9 segundos de vantagem para Jenson Button. Schumacher que já venceu 61 vezes pela Ferrari. Um total de 177 vitórias da equipe de Maranello. Essa pista de Hockenheim, a pista da casa dele, é tão ingrata para o Schumacher que ali a Ferrari, que quase nunca quebra, quebrou 2 vezes e nas 2 nas mãos do Schumacher. Mark Webber consegue virar no mesmo ritmo, 1:14.9, 1:15.0, Antônio Pisoni. Portanto, o Webber se mantém na sexta posição. Montoya está virando 1:15.8. Olha a equipe Ferrari já preparada para comemorar mais uma vez uma vitória de Michael Schumacher, de carona com ele. Esse mágico da velocidade chamado Michael Schumacher. Para vencer a 12ª prova em 11 na temporada. Olha a velocidade máxima, 332 km/h. Aí o alemão em casa, diante de mais 100 mil torcedores apaixonados por este que é um dos maiores nomes da história do esporte mundial em todos os tempos. 6 vezes campeão do mundo, diante de sua torcida, na sua casa. Vem aí Michael Schumacher para completar o Grande Prêmio da Alemanha de 2004. Agora vai ser ovacionado no estádio, onde estão as arquibancadas em Hockenheim. Vem aí Michael Schumacher para mais uma vitória. Este impressionante rei do cronômetro, de vitórias, de voltas rápidas. Aí vem Michael Schumacher. 81 vezes Schumacher na Fórmula 1. Vence o Grande Prêmio da Alemanha em 2004. Jenson Button passando em segundo. Alonso terceiro. Aí Coulthard em quarto. Montoya vem lá para ser o quinto. A expectativa da chegada do Pisoni com o Weber. O Pisoni é sétimo. Ele está colado no Weber. Aí a comemoração do Schumacher. O Weber vai segurando essa posição. Ficou difícil para o Antônio Pisoni. Montoya já passou, é o quinto. A volta. O Weber é sexto, Pisoni é sétimo. E o Sato vai ser oitavo. O Rubinho, depois de 12 corridas seguidas fora da zona de pontuação, vitória de Michael Schumacher. Olha, Reginaldo, quando no começo da temporada algumas pessoas diziam, será que é possível alguém ganhar todas as corridas? O Rubinho não cruzou ainda, hein? O Rubinho não cruzou ainda. Está se arrastando o Rubinho, o Fisichella já passou. Ele vai perder posições, hein, o Rubinho. Trulli, Klein passando, passou em 12º o Rubinho. Estava fora da zona de pontuação. Olha aí, o Rubinho parando bem na reta ali, foi se arrastando no finzinho o Rubens Barrichello. Muitos diziam, não é possível, não dá. Tem uma questão de sorte, de azar também envolvido nisso, porque é uma quebra aqui, ó, é um probleminha ali. Olha o pneu esquerdo traseiro do Rubinho furado, olha lá. Pode ser esse problema do pneu. Olha o Rubinho ali descendo, dá uma olhada, é o pneu mesmo que está furado do Rubens Barrichello, no limite. Olha como é que ficou o estado do pneu. Reginaldo Leme, Schumacher mais uma vez. Agora 81 vezes Michael Schumacher, e o Rubinho está pulando o muro.
Nada é impossível para o Schumacher. Ele é um piloto acima de qualquer suspeita. Para ele não tem tempo ruim, não tem pista ruim. E aí veio muito bem na corrida, veio com absoluta tranquilidade. Também os adversários facilitaram bastante. E vale a corrida do Pisonia, que não foi boa em função... A corrida foi boa. O fim de semana não foi bom em função da classificação dele, sacrificando a corrida, mas que na última parte da corrida ele andou muito bem. Massa e Cristiano da Mata ainda pagando os problemas de carros ruins, de carros e equipes que não estão conseguindo fazer o carro andar. Ok, daqui a pouco nós voltamos com a festa do pódio aí, a imagem do autódromo de Hockenheim, 100 quilômetros ao sul de Frankfurt, no meio da Floresta Negra. Beleza, que linda essa imagem. Já já a gente volta com a festa do pódio para Michael Schumacher. Globo, a gente se vê por aqui. Viva sem fronteiras. Viver sem fronteiras. Arrojo e tecnologia. Maior capacidade de carga. Força e robustez. Chegou a Chevrolet Montana. Saúde. Você que se liga na Globo, voltamos. Grande Prêmio da Alemanha de Fórmula 1, 81 vezes, Michael Schumacher. E o Schumacher, a cada corrida, ele tem um desafio, todo pessoal, todo especial. Na última era porque teríamos um número cheio, vitória de número 80. Hoje, porque está em casa, diante de sua torcida em Hockenheim. Vence Michael Schumacher, comemorando muito. O alemão vivendo em estado de graça. No momento que ele saiu da Ferrari, ali o Herb Blesch, da fome, e o Schumacher comemorando. Abraçando a todos da equipe Ferrari, reconhecimento da equipe, o aplauso, a apoteose deste mágico do automobilismo da velocidade. Ele conversando com o Jenson Button, que fez uma grande corrida. 81 vitórias, nós vimos há pouco ele se pesando, o Schumacher aqui, enquanto a gente estava no intervalo. 75 quilos o Michael Schumacher. Está aí o Flávio Briatore, que foi para o pódio com o Alonso. E aí o Schumacher, naquela antessala, antes da festa do pódio, o Campeonato Mundial. Esse é o Ross Brown. O Campeonato Mundial que tem o Schumacher agora com 110 pontos, 11 vitórias em 12 etapas. Aí o Schumacher. E ele vai subir lá para o pódio. Globo, a gente se vê por aqui. O Ministério da Saúde adverte: fumar causa impotência sexual. Vitória de Michael Schumacher e agora a briga pelo vice-campeonato mundial fica mais embolada. Afinal, o Jenson Button ganhou 8 pontos, foi a 61. Estamos revendo o momento que a equipe Ferrari ia lá para o futebol para fazer a comemoração para o muro. E aí a comemoração do Schumacher, agora a imagem ao vivo do pódio. Comemora muito também o Jenson Button. Imagino o John, o pai do Jenson Button, que é todo festeiro, adora um rock and roll. Vai comemorar muito. E o Fernando Alonso completando o pódio. E nós vamos então para a execução dos hinos nacionais. Agora o hino nacional italiano.
festa de Michael Schumacher com o Jenson Button e o Fernando Alonso, seu destaque final, Reginaldo Leme. O Schumacher nitidamente gripado, que a gente pôde ouvir pela voz dele na entrevista de ontem e de hoje antes da corrida, chega à sua 11ª vitória em 12 corridas, que é um recorde anual de vitórias. Ele nunca tinha ganho 11, nem mesmo nos anos em que foi campeão. E o Pisonia, vale a pena dizer, por uma classificação não bem feita, ele pagou caro na corrida, mas foi constante, foi mais rápido na parte final. O seu segundo jogo de pneus, ele não se deu bem com ele, no terceiro se deu muito bem, acabou marcando seus primeiros pontos na Fórmula 1, tem 2 pontos, e esta era uma chance apenas para quebrar um gelo, para vencer aquela tensão da estreia depois de tudo que ele passou. Precisa de uma nova chance para correr solto, aí sim fazer, por exemplo, o que ele fez nos treinos, andando muito próximo do Montoya. E fez o Pisonia a 9ª melhor volta da corrida. Foi uma boa atuação, levando-se em conta a nova estreia dele e com tudo que ele passou na Jaguar. 2 destaques, o Pisonia pela primeira vez nos pontos e o Rubinho depois de 12 corridas seguidas fora da zona de pontuação. A festa de Michael Schumacher, 81 vitórias na carreira. Próximo encontro com a Fórmula 1, 15 de agosto no Grande Prêmio da Hungria. Na sequência, o Auto Esporte, logo depois o Esporte Espetacular e às 5 da tarde, Brasília e Argentina. Globo, a gente se vê por aqui. Fórmula 1 2004, oferecimento Banco Real.